Essência divina, luz criadora. Estamos de volta, amigos, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última postagem nós paramos no capítulo 11, do número 9. Nós vamos dar continuidade a lermos o número 10. Esse capítulo 11, cujo título é Perdoai os vossos inimigos. Então Sansão é que vai nos falar. É um espírito que fez a psicografia em Paris, em 1863. Número 10, abre aspas. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento, que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis, antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgardes sem a restrição da matéria, e assim não condenardes o vosso próximo, antes de haverdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. É buscar, em torno de si, a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhe alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família todos vós ireis reencontrar um dia, em mundos mais adiantados, pois os espíritos que as constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte, para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu como liberdade, pois, de vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidades. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente terias rejeitado. Pois daqui a 100 anos aceitareis também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia, sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal
do amor ao próximo. Graças a elas, os espíritos encarnados, melhor julgando, em melhor sentido, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para se entenderem e se amarem, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, também exposto em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida: amai muito, para serdes amados. O egoísmo, número 11, quem vai falar é Emmanuel. Abre aspas. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, por quem impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. O Pôncio Pilatos ou do egoísmo? Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilato lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Número 12, quem vai falar agora é Pascal. Abre aspas. Se os espíritos se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se arquivava. Aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, e jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar
no que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a injustiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, esta vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Irmãos, então vamos parar por aqui. Então nossos irmãos falam bastante que o egoísmo e o orgulho são duas chagas que nós devemos combater. Mas infelizmente a gente tenta combater as coisas que existem nos outros. Nós vemos o egoísmo nos outros, o orgulho nos outros, mas não vemos que ele também existe em nós. Então nós temos que combater em nós mesmos. Temos que amar muito para sermos perfeitos, como ele disse. Amar no sentido profundo do termo é homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. Isso é que é importante, que desejamos para nós. Vencer a nós mesmos, não vencer os outros. Irmãos, que possamos continuar nessa luta contra nossas próprias, não digo imperfeições, porque estamos aprendendo, mas contra aquilo que nós pensávamos que era certo, que já hoje conseguimos ver que não é tão certo assim. Então, combater as nossas fraquezas, aumentando as nossas qualidades. E como eu digo sempre, lutarmos para sermos melhores, mas nunca melhores do que os outros, mas sim melhores para os outros. E nos esforçarmos para fazer o bem, porque o mal nós fazemos sem qualquer esforço. Temos que prestar atenção nisso. Obrigado, amigos, e até a próxima.